Quando um grande líder deixa este mundo, isso muitas vezes acontece em silêncio, a portas fechadas, longe dos olhos de milhões que um dia o admiraram. Mas e se suas últimas palavras, sussurradas nas horas finais e frágeis, trouxessem uma mensagem poderosa o suficiente para mover o mundo? Hoje, convidamos você a conhecer a história não contada da última hora do Papa Francisco. Um momento de força silenciosa, fé e despedida que pode mudar a forma como você vê a vida e a própria morte. Um dia estranho no Vaticano. O domingo de Páscoa é frequentemente descrito como o coração da celebração católica, um dia em que o Vaticano se torna a alma pulsante do cristianismo. Tradicionalmente, a Praça de São Pedro transborda com milhares de peregrinos vindos de todos os cantos do mundo, cheios de esperança, alegria e expectativa para ouvir a bênção do Papa. É um dia de renovação, ressurreição e luz. Mas naquela manhã de Páscoa, algo era diferente. Os céus sobre Roma estavam incomumente suaves, um azul pálido, pincelado levemente por nuvens brancas, nem quente nem frio, uma temperatura primaveril perfeita que parecia quase prender a respiração. No entanto, sob essa calma aparente, fervilhava uma inquietação. Havia algo no ar que a multidão não conseguia nomear, mas podia sentir. Uma sensação de peso, de espera. Pouco depois dos sinos da Basílica de São Pedro soarem pela cidade, anunciando o início da missa, o Papa Francisco apareceu. Mas não foi a entrada que as pessoas esperavam. Durante décadas, papas processaram pelo majestoso corredor central da Basílica de São Pedro, de pé, acenando para os fiéis, muitas vezes energizados pela massa humana diante deles. Francisco, porém, surgiu sentado em uma cadeira de rodas, sendo lentamente conduzido até o altar, com um cobertor macio sobre os joelhos. Aqueles que o amavam aplaudiram ainda mais forte, talvez sentindo a necessidade de sustentá-lo com suas vozes. Mas a visão foi chocante. Suas vestes papais brancas pareciam engolir seu corpo enfraquecido. Suas mãos outrora firmes tremiam levemente ao oferecer bênçãos. Seu rosto exibia um pequeno sorriso, um sorriso conquistado com esforço, não fluindo naturalmente, mas invocado das profundezas de sua determinação. Fontes internas do Vaticano, mais tarde, revelariam que o Papa Francisco insistira em participar da missa, apesar das fortes recomendações médicas para que descansasse. Ele havia, de fato, cancelado outros compromissos naquela semana, alimentando rumores entre a rigorosa imprensa vaticana. Ainda assim, fora de seu círculo íntimo, ninguém sabia realmente o quanto ele estava fragilizado. Quando finalmente se dirigiu à multidão reunida na famosa lógia da Basílica de São Pedro, a mesma varanda de onde os papas tradicionalmente são apresentados após a eleição, suas palavras foram surpreendentemente breves. Que todos nós rezemos pela paz em Gaza e na Ucrânia. Não houve uma profunda reflexão teológica, nem uma homilia expansiva sobre a alegria da Páscoa, nem uma grande visão para o futuro da Igreja. Apenas isto, um apelo direto e urgente pela paz. Sua simplicidade era quase desconcertante. Para o observador casual, poderia ter parecido uma escolha estranha. Mas para aqueles que acompanharam o papado de Francisco, era profundamente apropriado. Em vida, ele sempre colocou o sofrimento humano no centro de sua missão. Em sua morte, faria o mesmo. O gabinete de imprensa do Vaticano, conhecido por sua comunicação cuidadosa, emitiu uma breve nota após a missa elogiando a intensidade espiritual da mensagem pascal do Papa, mas recusou-se a comentar sobre sua saúde. Enquanto isso, meios de comunicação ao redor do mundo, como a BBC, CNN, Le Monde e La Repubblica, publicavam matérias sugerindo que algo mais profundo poderia estar acontecendo nos bastidores do Vaticano. Para os observadores veteranos do Vaticano, os sinais eram difíceis de ignorar.
Tradicionalmente, a missa de Páscoa é um momento de energia papal vibrante. O Papa João Paulo II, mesmo lutando contra o mal de Parkinson, insistia em ficar de pé para dar sua bênção. O Papa Bento XVI já suportara o frio intenso para saudar os fiéis em uma manhã de Páscoa, apesar de sua crescente fragilidade. Mas naquele dia, o comportamento de Francisco era diferente, como se ele soubesse que sua missão estava quase cumprida. Alguns observadores atentos apontaram mudanças sutis, mas marcantes. A procissão mais lenta, o discurso mais curto, a forma como os assistentes se mantinham mais próximos, como se prontos para ampará-lo caso ele vacilasse. Outros notaram seus olhares demorados sobre a multidão, mais longos, mais carregados, como se estivesse memorizando os rostos diante de si, como se silenciosamente se despedisse. E talvez o detalhe mais comovente. Após pronunciar sua oração pela paz, o Papa Francisco permaneceu imóvel por alguns momentos extras, apenas absorvendo aquele mar de rostos diante dele. Não mais o vigoroso reformador que percorria o mundo, mas um humilde pastor contemplando pela última vez seu rebanho. Então, com a ajuda de seus assistentes, ele se retirou por trás das pesadas cortinas da basílica. Uma silhueta frágil, engolida pelas sombras. Poucos perceberam naquele momento, mas esta seria a última vez que o mundo veria o Papa Francisco vivo em público. Era Páscoa, um dia de ressurreição. No entanto, naquele ano no Vaticano, também marcou uma partida silenciosa e sagrada, uma despedida envolta em ritual, mas viva com a fragilidade, a coragem e a graça humanas. A última noite. Quando o sol se pôs atrás do antigo horizonte de Roma, lançando longas sombras douradas sobre as ruas de paralelepípedos e as cúpulas de mármore, um pesado silêncio desceu sobre o Vaticano. O domingo de Páscoa, geralmente uma época de celebração e reuniões animadas no Palácio Apostólico, deu lugar a uma quietude incomum. Por trás das imponentes muralhas de pedra do Vaticano, conhecido há séculos como o centro espiritual do mundo, algo profundamente íntimo e humano se desenrolava nas últimas horas do Papa Francisco. Após o término da missa pública, o Papa Francisco, escoltado com grande cuidado por seus assistentes, retornou ao seu apartamento privado no Palácio Apostólico. Seus movimentos eram lentos, mas determinados. Embora muitos pensassem que ele iria descansar ou talvez receber visitantes para trocar saudações pascais, o Papa tinha outras intenções. Ele já havia deixado claro. Naquela noite, desejava estar só. O jantar lhe foi servido por volta das 18h30. Não um banquete digno de um líder mundial, mas uma refeição simples, preparada pelas mãos de sua cozinheira pessoal, alguém que o servira fielmente por anos. A refeição refletia o próprio homem, humilde, nutritiva, sem extravagâncias desnecessárias. Ele comeu pouco, falando suavemente com as duas pessoas autorizadas a permanecer com ele. Seu secretário de confiança e sua enfermeira favorita, ambos testemunhas silenciosas de seu lento declínio ao longo dos últimos meses. À medida que a noite avançava, o Papa Francisco pediu música, mas não qualquer música. Solicitou hinos sagrados, canções que remontavam à sua infância em Buenos Aires, antigos cânticos das igrejas argentinas que ele cantava quando menino nos bancos, e os sons solenes e quase etéreos de Bach, que aprendera a amar ao longo de suas décadas de estudo espiritual. A música preenchia o quarto suavemente, envolvendo o Papa em um casulo de memória e oração. Pouco depois das 20 horas, enviou uma mensagem discreta por meio de sua enfermeira. Desejava ver seu confessor. O sacerdote chegou pouco depois e os dois ficaram a sós, a portas fechadas. Sem guardas, sem assistentes, apenas eles dois, num último e sagrado encontro entre uma alma e seu confidente. O que foi dito entre eles permanece um mistério, guardado até hoje, mas acredita-se que o Papa Francisco tenha feito uma confissão completa,
proferido bênçãos e talvez, finalmente, liberado fardos que carregava em segredo há anos. Quando o confessor saiu algum tempo depois, aqueles que viram seu rosto notaram que seus olhos estavam vermelhos de emoção. No Vaticano, segredos podem ser pesados, mas alguns são carregados com honra, não com medo. À medida que a meia-noite se aproximava, a atmosfera dentro do Palácio Apostólico tornava-se ainda mais silenciosa, quase reverente. O habitual movimento de assistentes e seguranças estava ausente. Francisco dispensara muitos para a noite, deixando apenas aqueles em quem confiava plenamente. Foi então que um de seus assistentes mais antigos, um homem que estivera ao seu lado por mais de uma década, foi chamado à sua cabeceira. Olhando nos olhos de seu velho amigo, o Papa Francisco pronunciou palavras que ecoariam para sempre na memória daqueles que ficaram. Estou pronto. Não palavras de medo, nem palavras de desespero. Palavras de paz, de conclusão. Os médicos haviam oferecido transferi-lo para o Hospital do Vaticano, como já haviam feito em emergências anteriores. Ele recusou. Não haveria fios, nem máquinas, nem luzes fluorescentes. Ele morreria como vivera seus últimos anos, humildemente, silenciosamente, fielmente. No quarto com ele estavam apenas seus 2 assistentes, uma enfermeira e os suaves hinos que continuavam a tocar ao fundo. Durante a noite, alternou entre momentos de vigília e sono. Às vezes, era ouvido murmurando curtas orações em latim e espanhol, trechos de salmos que há muito havia memorizado. Outras vezes, simplesmente permanecia imóvel, sua respiração rasa, porém constante, como se saboreasse cada instante que lhe restava na terra. Do lado de fora, os pátios do Vaticano permaneciam desertos sob um céu sem estrelas. Velas tremeluziam em capelas privadas, onde monges e freiras, cientes da gravidade daquela noite, ajoelhavam-se em oração silenciosa. Poucos sabiam o quão próximo o fim realmente estava, mas as próprias pedras do Vaticano pareciam prender a respiração. E assim, nas horas silenciosas entre a meia-noite e o amanhecer, cercado pela simplicidade, pela santidade e por uma vida inteira de devoção, o Papa Francisco se preparou para encontrar seu Deus, não com grande cerimônia, mas com a dignidade silenciosa que definiu seu papado e sua alma. A aurora silenciosa. À medida que a noite se desfazia no delicado véu da madrugada, o Palácio Apostólico permanecia silencioso e imóvel, como uma fortaleza guardando segredos sagrados demais para o mundo desperto. Dentro daquelas paredes antigas, o próprio tempo parecia desacelerar, medido não pelo tic-tac dos relógios, mas pelas respirações lentas e vacilantes de um homem se preparando para cruzar o último limiar. O quarto onde o Papa Francisco repousava estava tenuemente iluminado, com uma única vela tremeluzindo suavemente à cabeceira. Os hinos que o confortaram durante a noite haviam há muito se dissipado no silêncio, restando apenas o leve farfalhar das cortinas na brisa e o ocasional passo silencioso da enfermeira que velava por ele. Naquele silêncio, havia uma quietude profunda, uma sensação de que algo imenso e eterno se aproximava. Sua respiração tornara-se cada vez mais rasa com o passar das horas, cada expiração mais leve que a anterior, como se seu espírito estivesse gentilmente se desprendendo das fraquezas da carne. Aqueles que estavam presentes, a enfermeira, o secretário, o velho assistente, moviam-se com reverência, falando em sussurros, quase sem ousar perturbar o ar. Eles sabiam que estavam pisando em solo sagrado, testemunhando o capítulo final de uma vida entregue inteiramente ao serviço. Do lado de fora das muralhas do palácio, os primeiros traços da aurora começavam a tocar o céu romano, pincelando o horizonte com tons suaves de rosa e azul índigo. Mas lá dentro, o tempo era marcado não pela luz, mas por uma serenidade crescente que preenchia o ambiente como um incenso invisível. Às 7h35 da manhã,
precisamente no momento em que a luz plena da manhã começava a iluminar a cidade, o Papa Francisco expirou seu último suave suspiro. Seu rosto, marcado por anos de trabalho e compaixão, relaxou em uma expressão de paz absoluta. Não houve luta nem resistência contra a morte. Foi como se ele simplesmente tivesse atravessado para outro cômodo, invisível para aqueles que deixava para trás. A enfermeira que estivera ao seu lado durante toda a noite, emocionada, mais tarde recordaria que sua partida foi diferente de todas as que havia presenciado. Não foi apenas a morte de um homem. Foi a consumação silenciosa de uma vida tão profundamente entregue à fé que até a própria morte pareceu inclinar-se em respeito. Imediatamente, o protocolo vaticano, com séculos de tradição, foi posto em prática. Em poucos minutos, um pequeno círculo de oficiais liderado pelo camerlengo, o cardeal encarregado dos assuntos da Santa Sé na ausência de um papa, foi notificado. Em solene procissão, eles entraram no quarto para cumprir os ritos antigos, verificar a morte, rezar pela alma do falecido e retirar o anel do pescador, símbolo de sua autoridade papal, de seu dedo. O anel seria cerimonialmente destruído, marcando o fim definitivo de seu papado terreno, como dita a tradição. Um dos rituais mais simbólicos, pouco conhecido fora dos muros do Vaticano, foi a parada do grande relógio vaticano por um breve e sagrado momento. Por alguns minutos, o tempo foi oficialmente suspenso, um gesto que remonta à crença de que a morte de um papa marca uma ruptura no fluxo dos assuntos humanos e espirituais, um instante fora do próprio tempo. No entanto, mesmo enquanto esses protocolos se desenrolavam, algo incomum agitava-se entre o pequeno grupo reunido. Alguns notaram funcionários entrando e saindo discretamente do escritório privado do Papa, um espaço que poucos tinham permissão para acessar mesmo em vida. Um assistente foi visto retirando um envelope lacrado de sua mesa. Outro, removendo silenciosamente uma pasta marcada em espanhol do criado mudo ao lado da cama. Nenhuma declaração oficial foi feita sobre esses itens, mas a especulação logo começou entre aqueles que entendiam a importância de cada gesto naquelas horas sagradas. Teria o Papa Francisco deixado instruções finais? Cartas secretas a líderes mundiais? Reflexões pessoais destinadas a serem reveladas apenas após sua morte? Ninguém fora do círculo íntimo sabia com certeza, mas a ideia de que ele continuava a moldar o futuro, mesmo em seus últimos suspiros, capturou a imaginação do mundo. Enquanto isso, fora das grossas paredes do Palácio Apostólico, a cidade de Roma começava a despertar para mais um dia, alheia à magnitude do que acabara de acontecer. Turistas tomavam cafés da manhã apressados, vendedores de rua preparavam suas barracas e os sinos de igrejas menores soavam como em qualquer outro dia. Por algumas horas, o mundo seguiu seu curso, sem saber que um grande capítulo da história havia se encerrado, silenciosa e quase invisivelmente. Dentro do Vaticano, porém, o ar estava carregado de solenidade e reverência. Os poucos privilegiados que testemunharam a última jornada do Papa Francisco sabiam que presenciaram não apenas a morte de um homem, mas a partida serena de um servo que havia dado cada suspiro, cada batida de coração, cada gota de força ao povo que amava e ao Deus em quem confiava sem reservas. No final, não houve grandes discursos finais, nem declarações grandiosas. Houve apenas fé, humildade e o suave sussurro de uma alma voltando para casa. As doenças ocultas. Para o mundo exterior, o Papa Francisco sempre pareceu um líder de vontade inabalável, um homem que carregava o imenso peso da Igreja Católica sobre os ombros com graça, humildade e, para muitos, uma energia quase sobre-humana. Mas por trás das vestes papais, além da mão firme erguida em bênção e do sorriso suave e familiar, escondia-se uma verdade silenciosa
que ele guardara cuidadosamente por anos. Ele sofria profundamente, constantemente e em silêncio. Desde os primeiros dias de seu papado, o Papa Francisco fez questão de rejeitar o luxo, a formalidade e a atenção desnecessária. Preferia refeições modestas, hospedava-se na Casa Santa Marta em vez dos apartamentos papais e passava mais tempo interagindo diretamente com os pobres do que escondido atrás das camadas da burocracia vaticana. Mas parte dessa abordagem discreta, ao que parece, também servia para ocultar algo mais vulnerável: o declínio gradual e implacável de sua saúde. Muito antes de se tornar Papa, Jorge Mário Bergoglio já havia enfrentado dificuldades físicas. Quando jovem na Argentina, sofreu uma grave infecção que levou os médicos a removerem parte de seu pulmão direito. Recuperou-se, mas as sequelas o acompanhariam silenciosamente ao longo das décadas. Respirar era, às vezes, difícil, e embora raramente demonstrasse em público, a falta de ar surgia de tempos em tempos, especialmente em dias frios ou após discursos longos. Era sua primeira cicatriz, invisível, e nunca usada como desculpa. Mas não era apenas o pulmão. Com o tempo, o Papa Francisco desenvolveu um caso cada vez mais severo de ciática, uma condição que causa dor intensa ao longo do nervo ciático, irradiando da região lombar até as pernas. Em particular, seus assistentes frequentemente o viam estremecer ao se levantar ou permanecer imóvel por longos períodos, pois a dor era simplesmente insuportável. Houve manhãs em que foram necessárias 2 pessoas para ajudá-lo a ficar de pé. Ainda assim, ele percorria os corredores do Vaticano, visitava zonas de guerra, encontrava-se com refugiados, abraçava crianças e permanecia horas entre multidões. Tudo isso escondendo uma dor que teria incapacitado muitos outros. Em seus últimos anos, surgiu ainda outro grave problema de saúde: complicações intestinais que exigiram uma cirurgia importante. Embora o Vaticano tenha divulgado poucas informações, chamando a operação de planejada e bem-sucedida, aqueles próximos a ele sabiam que a cirurgia abalara profundamente seu corpo. A recuperação foi lenta. Ele perdeu peso. Sua energia diminuiu. Mas quando perguntado em público, ele apenas dava um leve sorriso e dizia: "A velhice não é uma doença. É apenas uma condição da vida." Falava frequentemente sobre a morte, mas nunca com medo. Em entrevistas, refletia sobre o fim da vida com clareza filosófica, dizendo frases como: "Quando o Senhor me chamar, eu irei." Não era bravata. Era a linguagem de alguém que havia feito as pazes com os limites do corpo, mesmo enquanto o ultrapassava dia após dia pelos outros. E assim, apesar do agravamento de sua saúde, que, segundo fontes internas, acelerou dramaticamente no último ano de sua vida, o Papa Francisco se recusou a desacelerar. Sua agenda, ainda que ligeiramente reduzida, permaneceu cheia. Sua mente continuou afiada, seu foco espiritual inabalável. Ele continuou a se reunir com chefes de Estado, a fazer pronunciamentos internacionais e a liderar momentos de oração profundamente simbólicos. O mundo via apenas a superfície, um Papa envelhecendo, talvez um pouco mais frágil, mas ainda presente. O que poucos viam era a luta privada, as horas de fisioterapia, os gemidos abafados nas primeiras horas da manhã, as conversas sussurradas com seu médico pessoal, nas quais opções de medicação eram ponderadas e, na maioria das vezes, recusadas. Francisco sempre acreditou que o sofrimento, quando carregado com amor, podia se transformar em forma de graça. Para ele, não era uma fraqueza a ser escondida, era uma oferta sagrada, feita em silêncio para o mundo. Alguns dentro do Vaticano, especialmente funcionários mais jovens ou clérigos recém-chegados, ficaram chocados quando perceberam a extensão do que ele ocultava. Trabalharam ao lado de um homem que carregava não apenas o peso de mais de 1 bilhão de católicos, mas também a dor de um corpo quebrado e envelhecido,
e que o fazia sem jamais pedir piedade. Olhando para trás, fica claro que cada passo hesitante, cada bênção um pouco atrasada, cada dia em que ele comparecia, apesar do desconforto, transmitia uma mensagem mais profunda: que o amor verdadeiro custa algo, que liderar não é sobre conforto ou longevidade, mas sobre presença, especialmente na dor, e que a verdadeira fé não foge do sofrimento, ela caminha através dele com propósito. À medida que sua saúde deteriorava, alguns conselheiros sugeriram discretamente que ele considerasse renunciar, seguindo o exemplo de seu antecessor, Bento XVI. Mas Francisco, fiel à sua natureza, recusou com gentileza. Sua resposta, relatada a um amigo, foi simples: se Cristo não desceu da cruz, como eu poderia? E assim ele permaneceu. Não porque fosse fácil, mas porque era importante. O legado da humildade. Em um mundo cada vez mais obcecado por poder, espetáculo e autopromoção, o Papa Francisco se destacou. Um paradoxo silencioso em vestes brancas. Ao longo de sua vida, mas especialmente em seus últimos anos, ele construiu um legado não de grandeza ou títulos, mas de humildade. Uma humildade tão profunda que, mesmo em sua morte, remodelou séculos de tradição. Para Francisco, o papado nunca foi sobre cadeiras douradas, coroas pesadas ou cerimônias suntuosas. Desde o momento em que apareceu na varanda, após sua eleição em 2013, vestindo as vestes mais simples e pedindo à multidão que o abençoasse antes que ele a abençoasse, ficou claro que ele via o papel de Papa não como um trono, mas como um serviço. E essa visão, radical em sua simplicidade, nunca vacilou, mesmo quando seu corpo enfraqueceu e seu tempo na terra se encurtou. Quando a maioria imaginava um funeral papal, pensava em procissões elaboradas sob os arcos imponentes da Basílica de São Pedro, em um sepultamento entre os túmulos sagrados, onde inúmeros papas repousam em silenciosa grandeza. Mas Francisco tinha outros planos. De forma discreta e quase sem anúncio público, fez um pedido que chocou até mesmo os mais experientes do Vaticano. Ele desejava ser enterrado não sob São Pedro, mas na Basílica de Santa Maria Maior. Um lugar que lhe era especialmente caro, onde muitas vezes havia rezado sozinho antes e depois de missões importantes de seu pontificado. Santa Maria Maior não é apenas uma igreja, é um símbolo. Diferente da majestade imperial da Basílica de São Pedro, ela respira intimidade. Acolhe o peregrino simples com a mesma ternura que acolhe o cardeal. É um lugar onde fiéis e esquecidos se ajoelham lado a lado. Ao escolhê-la como seu local de descanso final, Francisco enviou uma última, inequívoca mensagem: que a Igreja não deve se refugiar atrás de mármore e ouro, mas permanecer entre o povo. Houve inquietação em certos setores do Vaticano. Tradicionalistas murmuravam que ele estava minando a dignidade solene do cargo. Outros, especialmente entre o clero e os leigos mais jovens, compreenderam de imediato. Não se tratava de um ato de rebeldia. Era um ato final de fidelidade ao Evangelho que ele pregara durante décadas. Um evangelho de misericórdia, proximidade e amor radical. No dia de seu funeral, Roma pareceu parar. As ruas, normalmente cheias de turistas e comerciantes, foram tomadas por enlutados carregando velas e orações manuscritas. O caixão do Papa Francisco foi levado não em esplendor real, mas com a reverência silenciosa que se reserva a um avô muito amado. Não houve proclamações grandiosas de poder papal. Houve, em vez disso, uma gratidão coletiva e dolorosa por um homem que deu tudo e pediu tão pouco em troca. À medida que a procissão seguia em direção a Santa Maria Maior, incontáveis rostos, jovens e idosos, ricos e pobres, devotos e céticos, alinhavam-se nas ruas. Alguns choravam abertamente. Outros rezavam em silêncio. Muitos apenas observavam, mãos sobre o coração,
conscientes de que testemunhavam não apenas o fim de uma vida, mas a passagem de uma era. Dentro da basílica, o ambiente estava carregado de memória. Sobre o altar, onde Francisco tantas vezes se ajoelhara nas primeiras horas da manhã para pedir sabedoria, a luz do sol atravessava os vitrais, lançando arco-íris sobre o chão de pedra. Era como se o próprio céu se inclinasse para marcar a partida de seu humilde servo. Seu sepultamento foi simples por design, sem grande tumba, sem sarcófago monumental. Apenas um local modesto de descanso, próximo ao coração do povo que amava. E nessa simplicidade, ele alcançou aquilo que poucos líderes conseguem. Transformou até sua morte em um último sermão. Os estranhos sinais após a morte. Nos dias que se seguiram ao silencioso falecimento do Papa Francisco, algo extraordinário começou a emergir. Primeiro dentro das paredes sagradas de Roma, depois se espalhando pelo mundo. Enquanto as cerimônias oficiais de luto decorriam com a solenidade esperada, fora do Vaticano surgiam sussurros sobre sinais estranhos e maravilhosos. Tudo começou com coisas simples, velas deixadas acesas em altares improvisados que, segundo algumas testemunhas, tremeluziam contra o vento, mas nunca se apagavam. Na Basílica de Santa Maria Maior, onde Francisco escolheu seu local de descanso final, visitantes relatavam uma sensação avassaladora de calor e paz. Um sentimento tão tangível que até os céticos se calavam ao cruzar o limiar. Na Argentina, sua terra natal, o luto ganhou vida própria. Girassóis, sua flor favorita, inundaram as praças públicas, não por decreto governamental, mas pelas mãos de pessoas comuns, movidas pelo desejo de homenageá-lo. Histórias começaram a circular, de orações feitas diante de sua imagem, sendo atendidas de maneiras pequenas, porém profundas, como uma febre infantil que cedia após preces desesperadas, ou famílias divididas que encontravam reconciliação após participarem de uma celebração em sua memória. Nem todos concordavam sobre o significado desses acontecimentos. Alguns os descartavam como coincidências, fruto natural do luto coletivo e do anseio. Mas para outros, para os milhões que amaram e seguiram o Papa Francisco, esses sinais eram algo mais. Eram a prova de que seu espírito não os havia abandonado completamente, de que, de alguma forma, mesmo na morte, ele continuava a pastorear seu rebanho com a mesma graça silenciosa que demonstrara em vida. Em conversas discretas entre os insiders do Vaticano, surgiram até murmúrios de que talvez a causa de sua canonização devesse ser aberta antes do esperado. Afinal, ele não havia vivido uma vida de virtude extraordinária? Não havia sofrido em silêncio, amado sem limites, liderado com fé inabalável? À medida que as semanas passavam e os girassóis murchavam sob o calor do verão romano, os sinais não desapareciam. Eles sobreviviam na memória, nas orações sussurradas, nos momentos silenciosos de paz inesperada. E, em algum lugar, talvez, o Papa Francisco, o pastor que nunca buscou glória, continuava seu trabalho, agora de um lugar além da visão, mas nunca além do alcance. O que mais tocou seu coração nos momentos finais do Papa Francisco? Deixe seu comentário. Adoraríamos ouvir você. Se esta história te emocionou, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossa próxima jornada.